Platão foi um filósofo grego da antiguidade. Era considerado um dos principais pensadores da história da filosofia. Era discípulo do filósofo Sócrates, e sua filosofia é baseada na teoria de que o mundo que percebemos com nossos sentidos é um mundo ilusório e confuso. Ele diz que o mundo espiritual é mais elevado e eterno, onde existe a verdade. Porém, são ideias que só a razão pode conhecer. Obras de Platão. A maior parte dos escritos de Platão é composta por diálogos socráticos, em que seu mestre, Sócrates, é a figura central. Bom, hoje em dia nós temos 35 diálogos deixados por Platão. Porém, neste trabalho nós vamos apresentar algumas de suas obras mais importantes. A primeira obra que nós vamos apresentar é a Apologia de Sócrates, que foi escrita após a morte de Sócrates, e é um texto onde narra os últimos momentos do mestre de Platão. Como segunda obra, temos Laques, que é um livro que traz uma nova concepção de coragem ao cidadão grego. Como terceira obra, nós temos Hípias Menor, que é um diálogo em que se trata as noções de verdade, mentira e justiça. Como quarta obra, nós temos Hípias Maior, que é um texto que Platão expõe as suas concepções sobre o belo e as artes. Como quinta obra, temos Gorgias, que é um livro que fala sobre a retórica, tomando como interlocutores principais Sócrates e os sofistas Gorgias. Como sexta obra, temos Fédon, que é um diálogo em que Platão expõe a sua concepção da alma, de reencarnação e assuntos em relação à constituição metafísica do homem. E como sétima obra, nós temos falando que é um livro onde Platão utiliza a figura de Sócrates para falar sobre o bem e o amor ideal. Na filosofia de Platão, encontramos a dualidade entre a alma e o corpo. Segundo ele, o ser humano era imortal e essencialmente alma, donde ela pertencia ao mundo intangível e não ao mundo sensível. De acordo com o filósofo, a alma estava dividida em 3 partes, e ao harmonizar essas 3 partes era possível encontrar a felicidade. A alma conscupense, localizada no ventre, estava relacionada com os desejos carnais. A alma irraciável, localizada no peito, estava relacionada às paixões. A alma racional, localizada na cabeça, estava relacionada ao conhecimento. Assim, com a elevação da alma ao mundo das ideias, através da contemplação das ideias perfeitas, seria possível alcançar a ideia suprema do bem. Para Platão, todos os homens se julgam capacitados para exercer a política, mas a arte da política é para poucos. Somente os mais capacitados intelectualmente estão preparados para exercer a administração da cidade em benefício de todos. A má administração de alguns homens faz com que a injustiça se prolifere na cidade. O objetivo da política para Platão é exatamente corrigir esta injustiça, é tornar justo aquilo que é injusto. A concepção política de Platão, segundo Helfrich, é basicamente idealista. Ele idealiza uma cidade opulenta e saudável em que cada um atue conforme sua natureza e no momento oportuno. Esta seria a sociedade ideal, essa seria a sociedade justa. Para Platão, a justiça nada mais é do que a harmonia que deve existir entre 4 virtudes: a moderação, a coragem, a sabedoria e a própria justiça. Essas 4 virtudes, por Platão, são uma continuidade do pensamento socrático a respeito da vida virtuosa. A moderação coloca em equilíbrio as vontades e o poder de realizá-las. Ela faz com que o indivíduo evite o excesso e age de forma comedida e prudente. A coragem é atitude firme sem hesitação, sem temor ou sem fraqueza no enfrentamento das situações emocionalmente difíceis ou perigosas. A sabedoria é a maioria de todas as virtudes, é um conjunto de conhecimentos que constitui a própria vida, essência e alma.